Fala pessoal do canal Café com Kayfable, beleza? Tô aqui com o Lucas, fala aí Lucas. Fala aí, edição de gala, hein? É live de gala não, né? Não é live. Infelizmente resolvemos fazer isso em vídeo. É vídeo especial, vídeo do Slam Awards, uma premiação que quem assiste há mais tempo aí sabe que a última vez foi 2015, que teve inclusive a categoria Melhor Open Challenge do John Cena. E esse ano vai estar voltando a WWE, né, na semana que vem. Esse vídeo está saindo quinta-feira, dia 17. Eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo e estar podendo dizer os nossos melhores do ano, né? Depois de pelo menos meio ano cobrindo aí a WWE com o canal, Lucas. Como é que você tá se sentindo nesse momento aí? Também me encontro muito feliz. Eu sempre fui fã do Slam Awards enquanto evento da WWE. Nunca entendi por que eles pararam. Eu gostava do Raw especial do Slam Awards, que tinha a entrega dos prêmios, né? Inclusive, a feud do Shawn Michaels com o Undertaker, que para mim é uma das melhores de todos os tempos, começou justamente no Slam Awards, né? Que foi quando o HBK ganhou o prêmio de melhor match do ano e aí desafiou o Undertaker para mais uma na próxima WrestleMania e o resto virou história. Sou muito fã de Slam Awards e também estou bem feliz de fazer a nossa edição. Exato, a gente trabalhou um mês aqui nesse vídeo para deixar perfeitinho para vocês. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, clica no sininho para ouvir os nossos podcasts toda segunda-feira. Tem live antes de pay-per-view, tem live depois de pay-per-view. É muita coisa boa aí pela frente. Então, por favor, curte esse vídeo que a gente colocou muito carinho em cima. E alguns avisos, né? Em algumas categorias a gente contou o NXT. Em outras não, a gente vai estar dizendo para vocês, as que estão contando o NXT, por exemplo, a própria luta do ano, não contou, porque senão a gente ia ter que colocar umas 600 lutas, né? Então a gente vai começar logo, e a gente vai começar com a nossa primeira categoria, que é a categoria Evolução do Ano. E os indicados são, qual que é o primeiro indicado para nós, Lucas? Apollo Crews, né, que nesse ano venceu o título dos Estados Unidos depois de muitos anos de completa coadjuvância. Pois é, o segundo indicado é o nosso querido Big Lashley, Bob Lashley. E seguindo a lista, o terceiro é o Drew McIntyre, né, campeão mundial, outro que vinha de completa coadjuvância nos últimos anos e agora se tornou uma das figuras do topo da companhia, né? Seguindo ele, outra figura que cresceu muito foi o Jey Uso, que virou o Mr. SmackDown, o Mr. Main Event, que teve esse streak quebrada nessa semana, né? Mas muito tempo aí Main Event SmackDown e uma rivalidade impressionante. E representando a divisão feminina, pelo bem ou pelo mal, nós temos a nossa querida Lana, né? A gente não pode negar que a Lana nunca foi muito relevante desde que acabou a sua sequência com o Rusev, né? E esse ano ela tem tido até que um protagonismo na feud do título principal, né? Por mais problemático que essa feud seja. E ela também evoluiu em ringue, né? Parabéns pra Lana. Exatamente, seguindo a Lana, que inclusive está concorrendo no Slam Awards de verdade, feud do ano contra a mesa dos anunciantes. Temos o discípulo, né? O Messiah Slayer Murphy. Podemos chamar ele de Murphy Mysterio aí, que teve uma rivalidade infinita com o Aleister Black. E agora saindo junto com o Seth Rollins, está aí junto nessa rivalidade aí com o King Corbin. Mas estamos falando dele, então vamos ver o que vai dar. E por fim, ele, né? O cabeça da mesa, chefe da tribo, Roman Reigns, que está tendo disparadamente a sua melhor corrida, melhor momento da sua carreira, sem dúvida. Ele tem melhorado muito em questão de promo. Né? A questão de ringue a gente não viu muito ainda, mas o personagem que ele tem é muito acima de tudo que ele já tinha apresentado. Tá aí também concorrendo à melhor evolução. Então vamos para o nosso vencedor, né? Categoria muito concorrida, mas o prêmio vai ficar para o nosso querido Apollo Crews, que nunca tinha feito nada, subiu da NXT sem ganhar nada, ficou anos largado no main roster e a gente passou podcast de podcasts falando dele. Era uma categoria concorrida, né, Lucas? Sim, com certeza. Eu acho que todos os que a gente falou aí tinham um bom caso para vencer, né? Mas eu acho que o Apollo é uma escolha justa, né? Eu lembro que quando ele subiu, no primeiro SmackDown que ele participou, ele chegou a ganhar uma Battle Royal, né? Para participar de uma match por Contender. E desde aquilo ele nunca fez mais nada no main roster. Ele perdeu a match, né? Quem ganhou foi o Dolph Ziggler.
e desde então nada mais, né? Esse ano ele venceu o título dos Estados Unidos, primeiro título dele na WWE, teve um reinado até que legal, né? Claro que muito prejudicado por repetição de feudes, mas enquanto ele pôde, ele fez um bom reinado, né? Foi o campeão que simbolizou a troca dos belts. Aí o Apollo Crews eu acho que foi merecido, né? Apesar de ele estar meio apagado nesse final de ano. Exato, até porque a gente viu um pouco das promos do Apollo Crews, que a gente nunca tinha visto, e ele mandou muito bem, né? Foi um bom campeão. Vamos para a próxima categoria, Lucas? Vamos. Então a próxima categoria é uma categoria tradicional do Slam Awards antigo, que é o Oh My God Moment of the Year, o Oh My God Moment do ano, que é aquele momento que você fala, caramba, que da hora que eu tô vendo isso. E qual que é o nosso primeiro indicado? Drew McIntyre eliminando o Brock Lesnar no Royal Rumble. Eu tenho certeza que todo mundo que estava assistindo o Royal Rumble ficou feliz. Eu lembro da reação da Crown, era um negócio completamente em estado de êxtase, estado de surpresa. Sem dúvida, um dos melhores momentos desse ano, o Drew eliminando o Lesnar do Rumble com um belíssimo Claymore. Exato, né? Saudades de quando a gente ainda tinha crowd. E essa crowd também vibrou quando o Edge retornou, né? Um momento surreal, um momento do wrestling que todo ano é especulado e nunca acontece. E esse ano, por mais que tinha muita gente que tava prevendo novamente, ninguém tava ligando, ninguém tava achando, e ele voltou, Lucas. O Edge, nosso grande Edge, retornou, Lucas. E falando em retornos, o próximo indicado foi o retorno do Eater of Worlds, né? O Bray Wyatt da Wyatt Family, né? Um dos personagens mais marcantes dos últimos anos, né? Principalmente para mim que comecei a assistir WWE lá em 2015. E o Bray Wyatt era um dos caras mais incríveis do roster pelas suas maluquices, né? E foi muito surpreendente ver ele retornando naquela feud com o Braun Strowman, que não foi nada boa, mas que valeu a pena só por essa reaparição e pela promo que ele fez logo em seguida. E se a gente fala de WWE, tem que se falar de Randy Orton. Ele que teve um ano incrível e que foi marcado, né, por dentro daquela feud horrível contra o Drew McIntyre, teve o grande momento dele atacando o Ric Flair, abraçando ele, dando um low blow e um punch kick no velhinho da Charlotte para mandar ele cuidar da filha lesionada. Mas grande momento, foi um ótimo segmento, Lucas. Foi um turn, né? E assim como na divisão feminina, o turn mais surpreendente que a gente teve foi quando a Bayley atacou a Sasha Banks no final de uma match que elas tiveram do SmackDown, né? As Golden Role Models tiveram um papel muito relevante no roster da WWE esse ano. Foi a grande storyline que a WWE contou por mais de meio ano. E por mais que no fundo todo mundo sabia que eventualmente esse heel turn ia acontecer, a gente não esperava que fosse a Bayley e a gente não esperava que fosse naquele momento. Então não deixa de ser um Oh My God moment. Parabéns para Bayley e para Sasha. E falando do que a gente não esperava, se tem uma coisa que a gente não esperava ver esse ano, era Roman Reigns, que retornou no SummerSlam, quebrando tudo, batendo em todo mundo e vazando. Ele que tá no grupo de risco aí da viagem de Corolla, não pode pegar porque ele é alérgico ao carro. E agora ele retorna, né, e toma essa proporção gigantesca, mas tudo começou nesse SummerSlam que ninguém imaginava. E logo em seguida, um pouco depois do SummerSlam, a gente teve talvez o momento de maior alegria dentro do roster da WWE nesse ano, que também foi um momento Oh My God, que foi quando o Tucker atacou o Otis com a Money in the Bank, custando ao seu ex-parceiro de duplas a maleta do Money in the Bank, que depois foi conquistada pelo The Miz. Pois é, né? Todos os momentos muito bons, mas a gente precisa de um vencedor. E queira ou não, essa categoria não tem discussão, não tem desculpa. O fã de wrestling esperou todo ano para ver isso. O Edge retornando. É um momento que todo mundo vibrou. E agora você conhece ele, Lucas. Eu sei que você vibrou também, cara. Eu fiquei em estado de completo choque, eu não sabia o que fazer, né? A gente estava até comentando o Royal Rumble no grupo e eu comecei a digitar letras aleatórias, eu não sabia o que eu digitava, eu não sabia se eu olhava a TV, se eu gritava, o que eu fazia. Foi muito incrível ver o Ed voltar a lutar, né? Ele que teve que
se aposentar por uma lesão no pescoço. E, cara, talvez tenha sido o retorno mais surpreendente de todos os tempos, sabe? Eu nunca imaginei que o Edge voltaria a lutar, né? Foi uma coisa muito semelhante com o Daniel Bryan, né? Mas ainda mais surpreendente, né? Porque o Daniel Bryan ficou, acho que só 2 anos aposentado e ainda foi anunciado antes do SmackDown que ele retornaria. Escutar a team song do Edge, que é uma team song incrível, e ver ele retornar, né? Inclusive ele estava visivelmente emocionado esse dia, foi sem dúvida o grande ponto alto da WWE em questão de surpresa esse ano. Indiscutível, cara. Exatamente, né? Certas categorias não têm concorrência, mas agora a gente vai para uma categoria que a gente teve que minerar para achar concorrentes, né? Porque em questão de 2020 a divisão de tag teams e stables da WWE foi pavorosa, mas no meio de um cesto de massa podre sempre tem alguma que salva, né, Lucas? E a gente vai mostrar alguma que aqui indicados a tag team e barra stable do ano. Em primeiro lugar, eles que foram muito maltratados no main roster da WWE por muitos anos e nesse ano retornaram para o NXT e venceram o primeiro título da carreira de ambos, eu acho, né? Inclusive do Fandango. A gente tá falando do Breezango, né? A dupla mais engraçada da WWE nos últimos anos, né? O Fashion Police. Eu sou muito fã dos dois e finalmente eles conseguiram ganhar um título esse ano e pode-se dizer que fizeram um bom trabalho enquanto campeões, apesar de ter sido um reinado curto. Eu acho que valeu bastante a pena. Então, Fandango e Tyler Breeze como primeiros indicados. Exato, né? Lembrando que essa categoria a gente tá colocando o NXT também, porque senão não ia ter concorrente, basicamente. E o próximo concorrente também é do NXT e é uma dupla representando as duplas femininas, né? Dakota Kai e Raquel Gonzalez, sempre muito elogiados aqui no podcast. Excelentes rios, vem aí de uma vitória do War Games num combate incrível. Não tiveram ainda oportunidade pelo título de duplas, mas talvez o título feminino deveria estar com elas. Para mim, a melhor opção para ser campeã de duplas e ganham pelo menos uma indicação merecida aqui no nosso Slam Awards, Lu. E continuando da divisão feminina, a gente tem que falar das rainhas do main roster nesse 2020, que foram as Golden Role Models, Sasha Banks e Bayley. Não dá para argumentar que foram as duas que tiveram mais sucesso esse ano, chegaram a ser chegaram a ficar com todos os títulos da divisão em algum momento, participaram de todos os shows. Como eu disse, não dá para argumentar quão brilhantes foram Sasha e Bayley durante 2020. E voltando para outra tag team que foi brilhante também, temos os Street Profits. Eles foram muito prejudicados aí pelo booking, pela repetição, mas sempre conseguindo manter o nível da competição lá em cima. O Montez Ford sempre com um carisma impressionante. Eles que são Dual Brand Champions sem ganhar os 2 títulos, mas que seguem aí entretendo a crowd. Todo mundo adora eles, todo mundo gosta do Street Profits, Lucas. E fechando a lista dos indicados, a gente tem a Stable, que na minha opinião foi a mais surpreendente desse ano, né? Eu não dava nada no retorno do MVP e desde então, desde a criação do Hurt Business, tem sido uma coisa bastante impressionante o que isso fez para a carreira do Bob Lashley, para a carreira do Shelton Benjamin, que sequer aparecia em qualquer segmento, também do Cedric, que estava largado lá, fazendo dupla com o Ricochet e não ganhando nada, né? Não dá para você argumentar que o Hurt Business não fez bem para a carreira dos 4, né? Todos muito bem e estão aí indicados então a melhor tag team barra stable Hurt Business. Olha só, mas temos apenas um vencedor. É uma categoria que no fundo, se você assistiu o WWE esse ano, você sabe quem vai ganhar. E Lucas, você merece anunciar esse vencedor. São as Golden Role Models, né? Porque como eu sempre venho dizendo, por algum bom período de 2020, foram elas que me fizeram ter vontade de assistir WWE. Eu tô falando de verdade, sabe? Eu sou muito fanboy do Seth Rollins, eu adoro o Seth Rollins, mas por muito tempo no meio de 2020 eu ligava no Raw e ligava no SmackDown porque eu sabia que ia ter segmento da Sasha e da Bayley.
Em questão de matches, elas fizeram muito. Em questão de feuds, elas fizeram muito. Elas carregaram a WWE enquanto os shows eram realizados no Performance Center, cara. Eu não acho que exista muita discussão, que elas foram as grandes tags do ano de 2020. De fato, né? A gente viu aí uma tag team feminina ganhar a tag team stable do ano. E pra mim, elas, não é que os outros competidores ali que estavam ali eram ruins, mas é que elas estão muito à frente de qualquer competidor que a gente listou nessa lista. Elas estão muito à frente de qualquer tag team, talvez dos últimos anos aí, não sei, eu gosto muito do New Day, mas elas fizeram algo pela WWE, carregaram a divisão feminina, masculina, feminina, Raw, SmackDown e apareceram até no NXT. Elas tomaram uma proporção gigante e contaram a maior storyline dos últimos tempos na WWE, né, Lucas? A gente poderia cobrir elas de elogios até amanhã, mas o show tem que continuar, a premiação tem que continuar. E uma coisa muito importante, né, no wrestling, são as promos, né, Lucas? Então a gente tem que, né, dar o devido reconhecimento a quem faz as melhores promos no ano, né? Então esse é o prêmio Mix Kill do ano, em que a gente premia e indica aqueles que falam melhor no microfone. Bom, o primeiro indicado da lista é o Bray Wyatt, né, o nosso querido The Fiend, né, ou então o Bray da Firefly Funhouse, com as suas promos completamente estranhas e ao mesmo tempo incríveis, né? É o cara que fala coisas com o menor sentido, que fazem o maior sentido, né? Então é preciso dar todos os méritos do mundo ao Bray Wyatt e tudo que ele fez com o personagem, né? A capacidade que o Bray Wyatt tem de se reinventar é muito impressionante depois de todas as burrices de booking que a WWE cometeu com ele. E no microfone são poucos que conseguem ser melhores do que ele quando ele tá inspirado, né? Exato, né? O Bray Wyatt já tinha recebido a indicação de Oh My God Moment, recebe mais uma. E falando em pessoas que receberam a segunda indicação, o MVP aqui está voltando, ele que com seu VIP Lounge, com sua stable, né? Até mesmo quando ele só tava lá com o Bob Lashley e com a Lana, sempre faz você prestar muita atenção, seja em segmentos sérios ou seja nos segmentos cômicos que ele faz, por exemplo, com o Matt Riddle ultimamente. Em questão de microfone, o MVP é bom em tudo. E seguindo a lista, agora a gente tem uma indicação clássica, né? A gente não consegue falar de Mix Kill sem falar de Paul Heyman, né? O Paul Heyman é o cara que a primeira referência que te vem à cabeça quando você fala de microfone e pensa na WWE, né? O começo do ano, com o trabalho que ele fazia com o Lesnar, e agora no segundo semestre, também com o que ele vem fazendo com o Roman, um pouco menos ativo nas promos, mas ainda muito presente em algumas, e arrebentando no Talking Smack. Eu não sei se alguém assiste, mas o Paul Heyman tem sido incrível no Talking Smack. Tem como falar de microfone sem falar de Paul Heyman, né? Pois é, e outro nome aí que faz promos incríveis há muito tempo é o Randy Orton, né? Fez algumas feios diversas interessantes ali, mas toda vez que ele parava pra falar, você parava e escutava, porque esse cara é simplesmente histórico e vem fazendo promos boas desde que ele apareceu, desde antes de feudar com o Undertaker e seguiu com o padrão de qualidade em 2020. E na fila da categoria de evolução, a gente tem o nosso querido Head of the Table novamente indicado, Roman Reigns. É até inacreditável que a gente esteja falando do Roman Reigns sendo indicado para a categoria de melhor promo do ano, né? Para quem acompanhava antes desse ano, o Roman Reigns era terrível em promo, sabe? Era um negócio super clichê, muito chato, que ninguém aguentava, né? E agora, com esse novo personagem, é um negócio incrível que eu assisto o SmackDown basicamente para ouvir o que o Roman vai falar, sabe? O tom da voz, o conteúdo da promo, é um negócio completamente espetacular. É quase como se não fosse o mesmo Western, né? Com certeza, né? E fechando a nossa lista, temos alguém que certamente não é o mesmo wrestler do começo do ano. É o The Miz, né? Que teve ali suas estranhezas com o Bray Wyatt e agora segue como Mr. Money in the Bank com a ajuda do Tucker, né? Como a gente já falou anteriormente. Tá com essa gimmick de falar correto e correto. Ele foi indicado para promo do ano. Mas
Por mais que temos vários caras que falam muito bom no microfone, temos que ter um vencedor. E dessa vez ele não é só indicado, ele vence um prêmio, Lucas. É o MVP que, como eu disse, toda vez que esse cara para pra falar, a gente vai lá e escuta, seja contra quem for, seja ele sozinho. Aquele VIP Lounge que ele fez com o Dolph Ziggler foi muito legal. Os segmentos agora mais de comédia que ele faz com o Matt Riddle são super interessantes. É o cara responsável pelo sucesso do Hurt Business, né? Exatamente. Tudo que eu falei lá sobre o sucesso do Hurt Business, ele bebe muito da fonte da capacidade do MVP de promar e de promover eles como uma real ameaça, né? Como eu disse, a carreira do Shelton, do Cedric e do Bobby Lashley foram elevadas muito com a presença do MVP, ele que foi um retorno que tipo ninguém ligou lá no Royal Rumble e tá aí tendo seu momento de glória, né? E super merecido, sinceramente. Eu gostei de quase todas as feuds que o MVP participou esse ano. Não gostava muito da do Apollo, tenho que confessar, mas as outras eu acho que todas funcionaram, até contra o Retribution, sinceramente. Então tá aí, parabéns pro MVP, que foi um retorno que ninguém ligou e que tá aí no final do ano sendo super relevante pro andamento das feuds, né? Certamente. E agora a gente vai para uma categoria que talvez seja muito apagada, é a categoria de Rookie do ano. Talvez quando você fala de Rookies esse ano, né, talvez você não lembre de muita coisa, então a gente vai estar incluindo o NXT aqui também. E vocês vão ver que a gente, no final das contas, teve alguns Rookies de muita qualidade esse ano, que talvez você nem lembre agora, mas conforme vai passando as indicações, você vai concordar com a gente. Bom, o primeiro de todos e mais óbvio é o Dominic Mysterio, né? Estreou esse ano, filho do Rey Mysterio, né? Um negócio completamente é, curioso, né? Ninguém sabia como o Dominic seria dentro do ringue. A gente já tinha vários teasers de que ele lutaria, desde a feud que o Rey teve com o Lesnar, que ele tomou um F5 só para ficar esperto. E esse ano ele finalmente teve a sua estreia numa match com o Seth, que, na minha opinião, correspondeu a todas as expectativas. Então, o Dominic Mysterio tá apagado também nesse final de ano, mas eu acho que é um ano para ficar na memória dele. Ele fez bastante coisa e para as primeiras matches dele, eu acho que ele fez um grande trabalho. Pois é, né? E agora a gente vai também para uma indicação que fez muito mais do que esperado esse ano, que é o Leon Ruff. Ele que estreou num SmackDown contra o Sheamus. Foi esquachado, mas o Sheamus disse que adorou ele, apresentou ele pro Cesaro, pra uma galera. É um cara muito querido nos backstages, né? Tem inclusive o relacionamento com aquela juíza negra do NXT. Ele que surpreendeu muito porque ele ganhou o título norte-americano no seu ano de rookie, né? Com um físico que o Vince McMahon abomina, mas o Leon Ruff já conseguiu seu sucesso aí no NXT. Bom, e o próximo indicado é o Pat McAfee, né? O Pat McAfee era um punter da NFL, um cara que não tinha nada a ver com o mundo de wrestling e resolveu ter uma match com o Adam Cole em um takeover. E de todas, eu acho que essa foi a mais surpreendente, porque o que a gente espera quando a gente assiste uma match entre uma celebridade e um wrestler profissional? A gente espera uma coisa meio babaca, sabe? Um negócio super leve ali, uns spots meio manjados. E o Pat McAfee foi completamente o oposto disso, um negócio completamente surpreendente. Ele fez acrobacia, ele vendeu um Panama Sunrise. Cara, é maluquice. Eu não tenho a menor dúvida de que o Pat McAfee é a melhor celebridade que já estreou dentro de um ringue da WWE. Foi um negócio impressionante. Pois é, né? Pau no cu do Stephen Amell. E nossa última indicação é o Santos Escobar. Sim, você que assiste NXT ama ele. Ele é um cara que não dá pra acreditar que o cara estreou esse ano, né? Como é Hijo del Fantasma e tirou a máscara e tomou a proporção que é hoje. E hoje em dia ele é super importante pra divisão Cruiserweight do NXT. E precisamos de um vencedor, né? E quem que foi o nosso vencedor, Lucas? É uma categoria bem concorrida essa, mas a gente não pode argumentar com sucesso, né? O vencedor foi o Santos Escobar, o El Hijo del Fantasma, campeão Cruiserweight, bastante relevante em várias storylines do NXT e muito bom no ringue também. Eu não me lembro de uma match dele que eu tenha assistido que não tenha sido impressionante. Já tá fazendo muito sucesso na WWE, eu tenho certeza que vai fazer mais ainda, desde que ele não suba pro main roster, né? Então, vencedor da categoria aí, Santos Escobar, ele que tem nome de. Não sei, não vou falar.
de colombiano, né? Vamos dizer assim. Político, né? Várias coisas que o cara foi. Mas eu já não concordo com você quanto isso a ser uma categoria concorrida. Eu acho que perto dos outros, o Santos Escobar fez muito e manteve um padrão de qualidade muito acima. O Pat McAfee, a gente tá avaliando ele por apenas uma match, porque a gente já falou nos vídeos que acabava no Survivor Series, né? E o Wargame foi depois. Mas, enfim, Brooks muito interessantes esse ano, a gente não tem tantas coisas, muita gente que parece que só apareceu esse ano, como até a própria Raquel Gonzalez, já estão ali desde 2017. Então esses foram os 4 rooks que a gente achou e para mim o Santos Escobar é indiscutível o vencedor. E agora a gente vai começar com os prêmios mais importantes, né? E o primeiro prêmio, né, que pelo menos dos 4 próximos eu acho que são os mais importantes, é o prêmio de Feud do ano, né? Esse ano marcado por repetição, mas como eu disse antes, num centro de massa podre, sempre tem alguma que se salva, né? E falando em se salva, mais uma vez uma glorificação às rainhas do roster da WWE em 2020. Sasha Banks contra a Bayley, elas já ganharam a Tag Team do ano, então nada mais justo que elas também participem do prêmio de Feud do ano, a rivalidade delas que levou ao Hell in a Cell na match que elas tiveram, que foi uma match sensacional também. E a Feud não ficou devendo nada, né? A gente teve o ataque da Bayley, que também já foi lembrado aqui em outra categoria. Então, se tudo isso participou de uma categoria, nada mais justo que elas concorram à Feud do ano. Exato, né? E seguindo o próximo feud é Apollo Crews contra o Hurt Business, nessa feud pelo título dos Estados Unidos, que começa com MVP, termina com Bob Lashley, tem Retribution envolvido. Foi uma loucura. Assim, é uma feud ali que o Lucas já falou que não gostava tanto, mas eu me divertia a ver o MVP e o Apollo Crews discutindo. O Apollo tinha o backup na época do Ricochet, do Mustafa Ali, do Cedric Alexander, né? Que depois acabou virando a casaca, como diz o Marco Alfaro, mas tá aí mais um indicado para feud do ano, né, Lucas? E continuando nessa onda, a gente vai ter que falar dessa feud que é quase inacreditável que ela tenha existido para quem abriu o ano assistindo WWE, né? Que é o Edge contra o Randy Orton. Sem dúvida que essa feud ela ultrapassou muitas barreiras de ódio, né? A gente viu o Randy Orton atacando o Edge no Raw pós Royal Rumble, né? Que todo mundo tava feliz da vida de ver o Edge de volta, e aí o Randy Orton vai lá e dá uma cadeirada no pescoço dele só para ficar esperto. Eu acho que, sem dúvida, essa tenha sido a feud mais agressiva que a gente teve, mas e além de ter sido uma feud que a gente não esperava, né? Eu já reclamei em diversos podcasts que eu acho que eles estavam desperdiçando o Ed, mas a gente não pode argumentar o quanto essa rivalidade foi pessoal e o quanto ela foi boa também, né? Então, Ed contra Randy Orton, que tiveram a Greatest Wrestling Match, né? Exato, né? E falando de outras, já que o YouTube promove o Family Friendly, a gente vai falar aqui de família, vamos falar de Roman Reigns contra Jey Uso, uma feud que foi totalmente sobre família, escolheram o oponente perfeito para a primeira defesa do Roman ali, que eu mesmo não gostava e me surpreendi, achei incrível, lambo as bolas dessa feud, adoro esses dois e esses dois hoje em dia carregam o SmackDown juntos, mas começaram um contra o outro. Exatamente. E fechando a lista, esse é o meu momento, né? Deixe-me aproveitar o meu momento de indicação, o meu momento de alegria, né? Uma feud que foi originada da gentileza, né? De um Rey Mysterio que ingenuamente foi parabenizar o Seth Rollins pelo seu filho, que inclusive nasceu essa semana. Parabéns para o Seth e para a Beck. Foi parabenizar o Seth pelo seu filho e acabou sendo atacado, inclusive perdeu um olho aí nessa brincadeira, né? Seth Rollins contra a família Mysterio, essa feud que durou praticamente o ano inteiro. Pois é, né? Muitas feudes interessantes aí, essas feudes aí que talvez a maioria não seja marcada por tanta repetição, mas boas feuds. Mas o vencedor era indiscutível, tinha que ser Roman Reigns contra Jey Uso. Os outros candidatos também eram muito bons, mas Roman Reigns contra Jey Uso gerou duas matches incríveis, segmentos incríveis, todo o SmackDown.
construiu esse Roman que a gente tá vendo aí. Eu mesmo, tipo, o Lucas talvez ainda não acredite que eu elogie tanto o Roman, porque eu era o maior hater dele, tanto de banca, eu já tomei de grupo por falar mal do Roman. Incrivelmente. E esse ano tá levando o promo de feud do ano, tá levando o prêmio de feud do ano, Roman Reigns contra Jey Uso, que era muito disparado na frente de qualquer uma e injustamente não está concorrendo às Slam Awards da WWE. Essa feud era mais pessoal, né? E aqui tinha mais conteúdo, sinceramente, né? Essa discussão de família, né? Virou um negócio que começou meio amistoso, sabe? Com o Jay feliz que ia ter uma oportunidade, se tornou um negócio completamente pessoal. As promos que essa feud gerou são top 10 promos do ano, provavelmente todas elas estão lá, sabe? Porque é um grau de problema pessoal misturado com família, misturado com dinheiro e trabalho. Essa foi a feud que deu origem ao Roman como chefe da tribo, que é essa gimmick dele que funciona tanto. E eu acho, sinceramente, que a WWE teria muita dificuldade em construir o Roman se eles não tivessem essa feud como a primeira dele. Essa foi a feud que estabeleceu o Roman como esse personagem, e sem dúvida foi a melhor feud que a gente teve esse ano. Certamente, né? E falando em coisas melhores, é hora do prêmio Match of the Year, luta do ano. É esse prêmio que a gente está completando apenas o main roster, porque senão íamos lidar com 600 lutas. Talvez esse ano você não pense que foi um ano de matches incríveis, mas olha só essa lista de matches que a gente tem, que você vai repensar, porque de fato esse ano a gente teve muitas matches boas, tanto que essa é a categoria com mais indicações, né, Lucas? Exatamente, né? E abrindo a lista, a gente tem na WrestleMania 36, match cinematográfica, Undertaker com o AJ Styles, essa que provavelmente foi a última match da carreira do Undertaker, né? Já que ele se aposentou teoricamente nesse Survivor Series, né? Um dos maiores wrestlers de todos os tempos, teve sua última match com outro que sem dúvida entra na lista dos melhores wrestlers tecnicamente falando de todos os tempos, que é o AJ Styles, né? Dois caras que significam coisas muito diferentes, né? O Undertaker construiu a carreira inteira na WWE, o AJ Styles que era um cara das indies, né? E que veio para a WWE agora no final da carreira. É um reencontro histórico, né? E foi uma match cinematográfica, né? A gente já sabia que o Undertaker não estava mais aguentando fazer matches em ringue, e foi uma match bem legal, sabe? Se eu não me engano, essa foi a primeira match cinematográfica que a WWE fez esse ano, né? Em época de pandemia, e funcionou muito bem, sabe? Toda a pegada da match, o Undertaker veio como American Badass, né? E foi muito divertido, sinceramente. Eles até reprisaram essa match no Raw esses tempos atrás, e é uma match que fica marcado, sim, tanto pelo significado, né, quanto pela capacidade que ela mostrou em ringue. Pois é, e falando de matches cinematográficas, temos John Cena versus The Fiend, né? John Cena versus Bray Wyatt, enfim, Firefly Funhouse Match, segunda match cinematográfica aqui da lista. Uma match que funcionou muito bem, serviu para caracterizar o Bray Wyatt, o John Cena, né? Essa foi a única participação em match dele esse ano. Também fez um trabalho muito bom. Eles que têm história desde a WrestleMania 30, que era o momento do Bray vencer, e quem venceu foi o John Cena. Aquele John Cena cheio de punch que a gente já conhece. E a partir disso, eles foram construindo uma rivalidade e eles foram construindo algo que foi simplesmente incrível, talvez uma das melhores coisas desse ano. Bom, e seguindo a lista agora, sem matches cinematográficas, a gente teve Seth Rollins contra Drew McIntyre no Money in the Bank. Essa foi a primeira feud do Drew McIntyre como campeão mundial, né? Depois de ter vencido o Lesnar e depois vencido o Big Show, né? Pra quem se lembra que isso aconteceu num Raw, ele foi para essa field com o Seth pelo título mundial. E eu sei que essa match não é muito lembrada por muita gente, inclusive foi minha sugestão que ela entrasse na lista, né? Não só por ter o Seth, mas porque essa match foi muito legal, né? Para quem não se lembra, eu recomendo que reassista em questão de ringue. Eu acho que ela não ficou devendo nada para nenhuma outra. A feud foi ok, mas a match em si foi sensacional. Para mim foi a melhor match daquele Money in the Bank, que contou também com a match cinematográfica da Money in the Bank match, né? Então, Drew McIntyre contra Rollins.
Né, e seguindo, né, o pay-per-view marcado muito negativamente, que teve o salvo. O Backlash 2020 foi ruim, mas teve a greatest wrestling match ever. Segunda indicação aqui de Edge contra Randy Orton. Eles que fizeram uma match que tem gente que diz que é cinematográfica, tem gente que diz que não é, mas é uma match que traz muita nostalgia, foi de longa data, né, mais longa data que o Lucas, que eu digo. Que foi uma match simplesmente incrível e surpreendente, porque ninguém tava dando nada. Eu e o Lucas fomos assistir o Backlash pronto para se decepcionar. Né? E seguindo aqui, a gente tem a prova de que essa lista de fato foi feita com o meu auxílio, porque temos mais Seth Rollins, dessa vez contra o Dominic Mysterio na Steel Cage num Raw. Né? É muito complicado a gente ter grandes matches num Raw, mas essa sem dúvida foi uma das grandes exceções. Essa match foi diferente em questão de booking, né? A gente teve a família Mysterio e o Murphy como audiência, né? E eles participaram meio que ativamente da match, vários spots interessantes, principalmente um superplex de cima da Cage, né? E o Dominic vendeu tudo isso, né? Mostrando que ele também é um cara barra pesada, né? Foi uma grande match e tá aí contemplada, mais uma presença do Seth, hein? Tô muito feliz. Certamente, né? E agora vamos falar de uma match que não é uma one-on-one, primeira da lista, né? Jeff Hardy contra AJ Styles contra Sami Zayn, Clash of Champions pelo título intercontinental, uma leather match, que é uma das melhores estipulações de match que a gente tem hoje em dia. Foi extremamente criativa, marcada pela inteligência do nosso querido Sami Zayn. Mas o AJ Styles e o Jeff Hardy também são muito bons, spots sensacionais, spots incríveis em questão de leather match. Não é sempre que a gente viu. E é uma match que traz até memórias para quem assistiu Shawn Michaels contra Bret Hart há muito tempo atrás. Uma match com dois campeões intercontinentais. Uma match incrível. E se Roman Reigns contra Jey Uso venceu a categoria de feud do ano, por que não ela pode também vencer a categoria de match do ano? A match que eles tiveram no Hell in a Cell, que foi uma I Quit match, sem dúvida está nesse topo da lista. É um negócio que, em questão de storytelling, essa match, na minha opinião, é a melhor de todas da lista. Não sei se isso vai ser suficiente para fazer ela ganhar o prêmio, né? A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Mas o que eles contaram de história nessa match foi um bagulho sensacional, sabe? Desde o começo ao momento que o Roman começou a destruir o Jey Uso, ao momento que o Jimmy se envolveu, do choro do Roman, o final da match com a família dele, e aquela foto sensacional que a gente acabou gerando. Essa match foi sensacional. Certamente, né? E fechando a nossa match, a nossa lista, mais uma match do Hell in a Cell. Uma match dentro do Hell in a Cell. Sasha Banks contra Bayley. Recebeu a indicação de feud do ano. Receberam o prêmio de tag team do ano. E agora, terceira indicação de Sasha Banks e Bayley. Dessa vez como match do ano, uma match incrível do Hell in a Cell, que talvez, na minha opinião, ela marca o fim da revolução das women's, na minha opinião. E agora a gente está indo para um ramo em que a divisão feminina já é equiparada no mesmo nível, quem sabe até superior, à divisão masculina. E o fim desse processo é essa match, que significa o fim de muita coisa e o fim das Golden Role Models, né? Vai ser uma match que vai ser para sempre lembrada como uma das melhores matches de women's da história. Essa talvez seja a categoria mais concorrida, né? A gente mesmo se discutiu Sim. bastante para ver quem era o vencedor, mas de fato, quem venceu foi a maior luta de wrestling da história. Edge contra Randy Orton, teve Rock Bottom, teve Uncle Slam, teve Kill Switch, teve Pedigree, cara, teve Figure 4. E foi uma match que contou a história da WWE dentro de um ringue, uma match de 40 minutos, né? Quem diria que o Edge poderia fazer isso? Foi uma redenção da match que eles tiveram na WrestleMania, que quase não teve moves. E pra mim, por tudo que ela significa, por tudo que ela marca, por tudo que ela conta, eu fiquei abismado. Lembro de todos os 40 minutos dessa match incrível. Edge contra Randy Orton rendeu, de fato, não a maior wrestling match da história, mas certamente uma das. Eu acho que o único defeito dessa match é o fato dela ter sido promovida como a maior match de todos os tempos, sabe? Eu acho que isso acabou machucando um pouquinho
o que eles apresentaram. Se não tivesse toda essa brand, eu acho que essa match poderia até ser considerada uma das maiores, né? Mas foi de fato impressionante o que esses dois, no auge da sua não mais adolescência, né? Conseguiram apresentar dentro do ringue. Muita gente diz que essa match foi gravada, eles tiveram tempo para descansar. Enfim, não importa, né? O que importa foi que a gente assistiu com o produto final, e o produto final foi sensacional, né? Na hora que eles começaram a aplicar moves históricos, foi um negócio impressionante. Teve até um pedigree do Orton em um momento, né? Teve kick-out de RKO, kick-out de Spear. Foi uma match impressionante, de fato, em todos os sentidos. E eu acho que o prêmio também é muito significativo, né? Porque ver o Ed de volta foi muito importante para o Fred Wrestling em 2020. E é muito legal ver ele ganhando um prêmio de match do ano. Eu acho que é merecido. Merecido de fato, né? Lembrando que essa foi a categoria mais difícil da gente escolher um vencedor, porque tivemos de fato 8 matches incríveis listadas aqui. E parabéns para Ed contra Randy Orton levando o Slam de Match of the Year, né? E vamos seguindo agora, né, pro nosso penúltimo prêmio. Dessa vez é o prêmio de Wrestler Feminina do Ano, né? A WWE escolheu fazer junto, né? Superstar masculino, Superstar feminino. Mas a gente vai começar com Wrestler Feminina, né? Que nós escolhemos fazer separado. É uma categoria que talvez os indicados vão te surpreender, né? Em primeiro lugar, nada surpreendente, tá? A Bayley. A Bayley foi campeã do SmackDown por mais de um ano, né? Um dos maiores reinados da história, sem dúvida. Durante esse tempo, foi campeã também das duplas com a Sasha, teve envolvida ativamente em feuds no Raw, no NXT e no SmackDown, né? Eu nunca vou cansar de dizer o quanto elas foram importantes para a WWE nesse período de pandemia, por tudo que elas fizeram, pelo protagonismo que elas assumiram, né? O título feminino teve muito boas mãos enquanto esteve com a Bayley. Foi um reinado bem especial e ela com certeza merece estar aí na lista de wrestler feminina do ano. Pois é, e seguindo a Bayley, a gente tem uma surpresa positiva desse ano. Bianca Belair, né? Ela que teve com aquela feud favorita do Lucas contra a Zelina Vega, a feud favorita dele desse ano. E agora, né, veio aí pra ir pra uma feud contra a Bayley. Foi muito bem no Survivor Series. Talvez não tenha tido tanto destaque, mas cada momento que ela esteve no ringue foi extremamente gostoso de se ver. E acertaram o booking dela, claro. E, bom, continuando com surpresas, né, a gente tem mais uma indicação da nossa querida Lana, né, com a sua eterna obsessão por mesas. A gente não pode negar o quanto a Lana assumiu um certo protagonismo no Raw nesse segundo semestre, né, quando ela começou essa feud com a Nia Jax, né. Bom gosto, mau gosto, aí cada um vai decidir, mas não se nega que a Lana tá sendo muito importante para o andamento completo da divisão feminina do Raw nesses últimos 6 meses, então nada mais justo de que ela esteja na lista de wrestler feminina do ano, e justiça seja feita, ela deu uma melhorada em questão de ringue, eu pelo menos percebi. Certamente, né? E falando em alguém que também cresceu muito, Sasha Banks tá aí, né? Foi campeã do Raw, foi campeã das duplas. Quarta indicação, né? Sasha Banks e Bayley, as duas receberam 4 indicações. Não é nada surpreendente a Sasha tá aqui. Ela que virou a blueprint, né? Esse turn heel dela, que ela trocou a peruca roxa pela peruca azul e desde então vem fazendo coisas sensacionais, seja solo, seja contra Golden Role Models. Graças a Deus a gente só tá avaliando Survivor Series, então a gente ainda nem tá pensando em Carmela aqui, graças a Deus. E até o Survivor Series, a Sasha Banks foi impressionante. Combates contra a Asuka, muito sobre o título de duplas, tudo que ela fez junto com a Bayley foi incrível, indicação mais do que merecida. E para fechar a lista, a gente tem particularmente minha wrestler preferida, Shayna Baszler. Eu ainda lamento muito algumas decisões de booking que a WWE tomou com ela. Eu acho que a Shayna tem muita capacidade e ainda assim com todos esses erros, né? A gente lembra que ela perdeu para Becky Lynch na WrestleMania, né? Porque para mim foi talvez a grande decisão errada que a WWE tomou esse ano. A gente tem que lembrar da Shayna Baszler no Elimination Chamber, né? Foi um completo squash da divisão feminina inteira naquele Elimination Chamber. Ela eliminou todo mundo, inclusive a Asuka.
É impressionante demais o que a Shayna produziu naquele momento. Depois ela claramente teve uma descendente e voltou agora nesse finalzinho aí, tá com o título das duplas, né? Venceu com a Naya e tem futuro, né? Eu espero que algum dia a WWE acerte o booking dela. Certamente, né? Essa categoria, né, diz muito, né? A Asuka, que foi campeã do Raw praticamente o ano todo, não tá aqui, porque, né, as feitas boas que ela fez foram carregadas pelas Golden Role Models que estão aqui. A Nia Jax, que também é campeã das duplas, não tá aqui. Não contemplamos o NXT, mas também não tem grande nome para ser indicado aqui do NXT. Uma categoria que fala muito sobre o booking das mulheres atual, mas tem uma que sempre se sobressaiu esse ano todo e merece prêmio, né, Lucas? Quem que é? É a Bayley, né? Vamos falar a verdade. A Bayley construiu um reinado muito significativo e a força desse reinado deu muito mais peso para a feud que ela teve com a Sasha, né? Para tudo que ela fazia, basicamente se transformava em uma coisa legal durante aqueles 3, 4 meses que a gente teve das Golden Role Models sendo completos protagonistas de todos os shows, né? Porque elas estavam no Raw, no SmackDown e por alguns momentos até no NXT, né? E para mim, embora a Sasha nesse finalzinho esteja tendo uma arrancada, ainda foi a Bayley que foi a grande protagonista, ela que por muito tempo carregou a divisão feminina do SmackDown, né? Além de ter batido recordes com o reinado, eu acho que ela ficou um pouquinho na frente da Sasha ali em questão das Golden Role Models, então a Bayley é a vencedora. Certamente, né? Esse prêmio, né, diz muito, né, as indicações, como a gente já bem falou. Mas parabéns para a Bayley aí, de fato, né? Se for ver que a gente via aquela Bayley do abraço, extremamente criticada, e tomou essa promoção gigantesca e ding dong, hello Sasha. Dessa vez quem levou foi a Bayley. Então vamos chegando à nossa última categoria, wrestler masculino do ano, uma categoria aí com várias indicações boas, vocês vão adorar com certeza. É um prêmio que tem que ser contemplado, né? Porque o lutador do ano é o cara que é a cara da companhia atualmente, né? Exatamente, né? E abrindo essa lista, a gente tem o nosso querido Bob Lashley, né? Integrante do Hurt Business, campeão dos Estados Unidos e que, sinceramente, desde a derrota para o Drew McIntyre, nunca mais foi pinado no ringue. E isso são mais do que 6 meses, 7 meses que ele está invicto. E se a WWE te deixa invicto por tanto tempo, né? Em questão de tomar pin, né? Ele perdeu para o Keith Lee recentemente, mas foi por desqualificação. Se a WWE te deixa tanto tempo sem ser pinado, é porque ela de fato tem alguma confiança em você, né? Para aquilo que o Bob Lashley vinha fazendo com aquelas feuds com as irmãs, né? Do Sami Zayn e com o Finn Balor, na época que ainda tinha o Leon Rush. É uma grande evolução e é um grande protagonismo que ele assumiu. Bob Lashley, indicado ao Wrestler masculino do ano. Segunda indicação, temos mais uma vez o nosso querido The Fiend, Bray Wyatt, né? O Firefly Bray Wyatt. Terceira indicação aí do nosso querido Bray Wyatt, dessa vez como wrestler masculino do ano. Ele que perdeu um título pro Goldberg e teve um reinado de uma semana como campeão universal, mas que mesmo assim, toda vez que ele aparece, a gente adora. Tá aí nessa agora com Alexa Bliss. Faz segmentos incríveis desde que ele retornou como esse Bray Wyatt meio maluco. Tem lá a Abigail, tem o Mercy the Buzzard, tem o Coelho, aquele segmento, né, tem até o Vince e o Paul Heyman dentro da Firefly Funhouse. É tudo muito impressionante, né? Agora ele fazendo essa parceria com a Alexa Bliss. E faz combates muito interessantes, né? Esse ano não tivemos Bray Wyatt contra Seth Rollins no Hell in a Cell da Luz Vermelha, então dá pra falar que o Bray foi muito bem esse ano. É meu dedo aí, claro, porque vocês sabem que o Bray Wyatt junto com o The Miz são os meus superstars favoritos da WWE atualmente. Exatamente. E continuando essa lista, a gente tem o grande campeão mundial da WWE, Drew McIntyre, né? Esse cara provavelmente teve um dos melhores anos que alguém já teve como wrestler da WWE, ganhando um Royal Rumble, eliminando o Brock Lesnar, vencendo o Brock Lesnar numa WrestleMania, sendo campeão mundial, sabe? Um dos melhores campeões mundiais por algum tempo, né? Até aquela enorme lombada que a gente teve, que foi a feud com o Randy Orton, onde ele inclusive perdeu o título e reconquistou
para ter uma grande match com o Roman Reigns no Survivor Series. Sem dúvida, o Drew McIntyre foi um dos grandes nomes desse 2020. Parabéns por tudo que ele conquistou, né? E já que você mencionou a feud que ele teve com o Randy Orton, tá aí ele, homem, Randy Orton, Legend Killer, que foi campeão mundial esse ano, atacou o Ric Flair, enfrentou o Big Show e teve a pior audiência da história do Raw, mas é inegável quanto esse cara significou, o quão grande foi o personagem dele pra WWE esse ano. E também um reconhecimento por tudo que ele já fez, por tudo que ele é. E esse ano, desde que ele atacou o Edge pós Royal Rumble, só fez coisas divertidíssimas de ver. Teve alguns lanceios ali no caminho, mas quem não tem dificuldades na vida, né? Tá aí o Randy Orton pra vocês, indicado a wrestler masculino do ano. E seguindo a lista, ele que sem dúvida jamais estaria numa lista de wrestler masculino do ano elaborada por nós, se não fosse o grande virada de carreira que ele teve esse ano. De novo, Tribal Chief, Head of the Table, Roman Reigns, impressionante demais. Tá certo que ele só tem 6 meses, né, esse ano. Ele voltou no SummerSlam, ele tem uma certa desvantagem com relação aos outros que já estão tiveram o ano inteiro, mas ainda assim eu acho que esses 6 meses compensam basicamente o ano inteiro por tudo que o Roman vem fazendo toda semana, né? E, se eu não me engano, eu vi que a audiência desse último SmackDown foi uma das maiores da história, né? E sem dúvida o Roman tem um grande papel nisso, porque provavelmente ele é a melhor coisa no wrestling que está acontecendo na atualidade. De novo, parabéns pro Roman pela virada que ele conseguiu dar na carreira dele. Pois é, né? E seguindo aí a luta, mostrando mais uma vez que essa lista tem meu dedo. Tá aí o The Miz, nosso Mr. Money in the Bank, que também, caso vocês não lembram, foi muito divertido ver ele fazendo aquele hey, hey, ho, ho, contra o Braun Strowman. Foi campeão brevemente de duplas, junto com o John Morrison. Queira ou não, acabou que foi um grande ano pro The Miz, mesmo que a gente só lembre. É ele como Money in the Bank. Mas tá aí, parabéns pro The Miz aí pela indicação. E parabéns pra WWE por perceber a cagada que ela fez com o Money in the Bank e dar pra um cara que vai segurar essa maleta devidamente. E você disse bem, né? Dá pra ver que essa lista tem o seu dedo e não tem o meu, né? Porque eu não consegui colocar o Seth Rollins na lista, tô muito decepcionado, mas a gente tem um último indicado, né? E sinceramente não poderia ser outro nome esse último indicado, né? Teve um dos melhores anos, sem dúvida, né? Provavelmente o melhor wrestler da sua geração, né? Ele que teve invicto, provavelmente por 2020 inteiro, eu acho, né? E que toda vez que ele entra dentro de um ringue é uma nova sonoridade, é quase como se fosse uma sinfonia, né? De pro wrestling, ele que gerou revolta, né? Gerou greves na WWE por conta de todo o seu talento e que sinceramente é até injusto que esteja concorrendo porque tira muita chance de outros. Recentemente, inclusive, o Mike Tyson retornou aos rings, né? Teve uma luta, não sei contra quem, né? Que foi muito popularizada. Mas eu te digo aqui, caro Leonardo, eu, se tivesse que apostar numa match entre o Mike Tyson e o nosso indicado, se fosse no ringue do 205 Live, só daria Mansur Mania, que continua running wild, que não teria como não estar no prêmio de wrestling masculino do ano, ele que é o melhor wrestler dessa geração, né? Certamente, né? Ele que decidiu ser wrestler quando assistiu uma luta do Daniel Bryan em 2018, se não me engano, e já é maior que Daniel Bryan, já é maior que todo mundo. O Undertaker se aposentou e agora a próxima grande streak da WWE vai ser o do Mansur. E temos que ter um vencedor. E infelizmente, o Mansur, no ato de humildade, mandou a assessoria dele contatar a gente e falar que ele não poderia aceitar esse prêmio, aceitar essas indicações, porque senão ele teria que ganhar, ganharia os Emmy Awards todo ano. Então, num ato de Mostrando humildade, um grande espírito competitivo, né?
num grande ato de humildade, o Mansur pediu para a gente retirar a candidatura dele, mas o Mansur Movement segue running round, Mansur Mania para sempre. E se não é Mansur, Lucas, quem que foi a face da companhia esse ano? Sem dúvida nenhuma, eu sei que todo mundo aí tem seu mérito, mas para mim essa é uma questão quase que indiscutível. O wrestler do ano foi o Drew McIntyre, o que teve o melhor ano, o que teve provavelmente as melhores matches. É impressionante de fato tudo que o Drew conseguiu conquistar nesse 2020, né? Eu acho até uma pena que isso tudo esteja acontecendo com ele durante um período que ele não tem a Crown para reconhecer tudo que ele tem feito, né? Eu tenho certeza absoluta que o Drew seria muito popular com a Crown, né? É uma pena que a gente esteja na pandemia ainda, né? Eu espero que ele tenha uma chance de ser campeão na frente de uma Crown de ano que vem, né? Hashtag vem vacina. Mas enfim, cara, eu acho que o Drew, já que a Crown não pode reconhecer toda a sua importância na WWE esse ano, a gente reconhece, né? O wrestler do ano. Certamente, né? O Drew que teve um ano impressionante, né? Todo ano a gente fala que vai dar Drew no Royal Rumble, nunca dá. Esse ano que pouca gente estava falando, deu Drew McIntyre. Parabéns pro nosso querido Drew aí, fez um reinado muito bom, conseguiu fazer uma feud com o Dolph Ziggler ser incrível, né? Inclusive a gente esqueceu de colocar no Oh My God Moments a volta do Heath Slater, né, o reencontro, mas eu acho que deveria estar lá. Não ia ganhar do Edge, mas o Drew proporcionou coisas impressionantes, matches muito legais, matches controversas também, mas todo ano a gente nunca parou de falar de Drew McIntyre. E com isso, encerramos o nosso querido Slam Awards, né? Quem teve mais indicações foi o Roman Reigns, com 5 indicações. Quem teve mais prêmios foi a Bayley, que ganhou de Tag Team do ano e Wrestler Feminina do ano, a única a ganhar 2 prêmios no nosso Slam Awards. Isso tudo foi uma grande brincadeira, né? A questão do Mansur, quem acompanha nosso canal, sabe que a gente tem a nossa querida piada do Mansur Mania, mas não levem a sério. E se forem ouvir nosso podcast, vocês vão se divertir muito da gente falando do Mansur. Mas eu acho que os prêmios aqui todos foram justos, né? A gente discutiu bastante, mas conseguimos chegar num consenso. É um vídeo que a gente trabalhou um mês aí, as artes foram feitas com o maior carinho. E eu tô muito feliz de estar fazendo esses Slam Awards, que marca, né? Vai marcar o nosso canal. Espero que seja um vídeo de grande sucesso. Espero que você tenha gostado. Então manda pros seus amigos. Se não deixou o like, ainda deixa. Ativa o sininho. Se inscreve. Lucas, considerações finais. Parabéns para todos os vencedores de todos os prêmios, né? Que tiveram anos impressionantes. Para mim, fica aí os destaques com o Drew McIntyre, né? Que venceu o título. E a Bayley e a Sasha, para mim, foram os 3 que tiveram os melhores anos na WWE. Mas é legal que fica uma homenagem para todos esses que nos divertiram aí nesse ano que, sinceramente, a gente precisou de alguma diversão, né? Trancado em casa, em época de pandemia, né? A gente precisou, mais do que nunca, que a WWE entretesse a gente, e de certa forma eles entreteram, né? Parabéns para todos que venceram e obrigado a todos que assistiram, né? Exato, né? Passando mais uma vez rapidinho pros vencedores para vocês. Evolução do ano, Apollo Crews, Oh My God Moment, Edge retorna, Tag Team do ano, Golden Role Mods, Mix Kill do ano, MVP, Rookie do ano, Santos Escobar, Feud do ano, Roman Reigns contra Jey Uso, Luta do ano foi Randy Orton contra Edge, Wrestler feminina do ano Bayley e Wrestler masculino do ano Drew McIntyre. Muito obrigado por ter nos ouvido. Lembre-se que podcast sai toda segunda-feira, 10 da manhã, antes de pay-per-view, depois do pay-per-view, temos live aqui no canal que a gente faz o pré e a análise. Então, né, se você está chegando aí no Slam Awards, que eu imagino que muita gente vai chegar, porque é uma premiação muito legal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, continue com a gente e nos vemos no próximo podcast. Falou!